Mercado financeiro, tecnologia. Estamos aqui na Five G20. Estou aqui com a Camila. Ela fala muito sobre capitalismo saudável. Camila, para começar, gostaria que você se apresentasse. Olá, prazer estar aqui com vocês, Lori, nessa rede, né, que é a Jovem Pan, que traz aí tantos reverberares positivos. Então eu sou a Camila Stort, eu sou fundadora da Abissal, Capitalismo Saudável. Estamos desde 2006 em Goiânia com a pauta do ESG e da sustentabilidade. Nós temos o propósito de fazer do Brasil um país de negócios sustentáveis. Esse é o nosso motivo de existir. E o ESG é uma pauta muito importante no mercado de investimentos e a gente vai trocar um pouco dessa ideia com vocês aqui sobre esse conceito. Perfeito. E para começar, eu gostaria de pedir para você explicar o que é ESG e qual a importância da adesão dentro das empresas. Boa, Lori. Bom, o ESG é um acrônimo, a gente nem fala que é uma sigla mais, porque ele já ganhou vida própria. Então ele é um acrônimo que traduz 3 palavras, que é o Environmental Social Governance. E o que ele quer dizer envolvendo aí mercado privado, governos, mercado financeiro como um todo. A forma como hoje as empresas precisam se posicionar de forma transparente por meio de métricas contundentes e sólidas com relação às suas práticas sociais, ambientais e de governança. E esse acrônimo, essa palavra, ela nasce em 2004, quando a ONU, por meio do seu então secretário-geral Kofi Annan, lançou um caderno para o mercado de investimentos, mercado financeiro, chamado Who Cares Win? Quem se importa ganha. Então, naquele momento, em 2004, o que ele estava tentando trazer era investidores, mercado financeiro, se vocês não se atentarem para a pauta social, ambiental e de governança, nós estamos percebendo que vocês estão perdendo muito dinheiro, gerando muito risco e, por esse motivo, a pauta do ESG precisa estar introduzida no mercado financeiro para suas investidas. Então, ele nasce ali em 2004, mas ele fica adormecido por todo esse tempo. E aí, quem que revive essa causa dentro do mercado? Foi a BlackRock, que desde 2018, a BlackRock é a maior administradora de capital do mundo. Hoje ela administra mais de 10 trilhões de dólares por ano. E desde 2018, Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, ele começa a mandar cartas todos os anos para os seus investidores em um evento muito importante para o mercado, que é o Fórum Econômico Mundial, que acontece em Davos todo início de ano. E ele, desde 2018, começou a provocar as suas investidas. Pensa, o mercado mais aquecido de investimentos do mundo. E ele começa a falar, empresas, se vocês não olharem para o ESG, existe um risco de ou a gente tirar o nosso dinheiro, ou então a gente começar a rever os nossos investimentos na empresa. Por quê? Porque se eu não olho para o social, para o ambiental, para a governança, eu perco dinheiro. Todos os family offices e empresas que investem ali no fundo, que ele reinveste, devolve dinheiro, perceberam o tamanho do risco que existe em investir em empresas que não olham para as pessoas, não cuidam dos seus impactos ambientais e não têm uma governança, uma reputação transparente. Então, assim nasce o ESG e, por estar muito forte no mercado financeiro, a gente observa uma corrida global das empresas para a pauta, que até então eram governos, eram pequenos grupos de empresas que tinham essa consciência no seu negócio, mas quando mexeu no bolso, mexeu no dinheiro, de fato a gente percebe uma corrida das empresas para se adequarem a essa pauta. Eu lembro de um livro que eu li que citava sobre uma empresa de viação aérea, possivelmente você deve conhecer, mas que assim que eles aplicaram a boas práticas de ESG, eles cresceram em 5 anos, o que eles não conseguiram crescer em 30 anos. E eu gostaria de pedir você para dar exemplos práticos do dia a dia de benefícios que pensar em ESG pode gerar para uma empresa. Excelente. Vamos pensar aí numa marca que todo mundo conhece, uma grande empresa, e aí com muito cuidado, porque o ESG não é apenas para grandes empresas. 85% das empresas que são certificadas em uma das certificações mais críveis no mundo são pequenas empresas, até o que a gente chama de eu-presas, aquele profissional liberal que tem uma ideia incrível, mas que gera um grande impacto por meio do seu negócio. Mas vamos pegar uma empresa que todo mundo conhece, a Natura. A Natura é um grande case nacional e global em ESG, sustentabilidade. A Natura é uma embaixadora brasileira que hoje tem cadeira, inclusive, na ONU.
E sempre foi pauta da Natura a sustentabilidade, investir em produtos mais sustentáveis, em processos ecologicamente preferíveis, socialmente justos e economicamente viáveis, nosso Triple Bottom Line. E a Natura foi a primeira empresa de capital aberto no Brasil a se certificar no que a gente chama de empresa B, que é uma das certificações globais hoje para ESG. E com isso, a Natura acaba sendo uma grande inspiração, não só para quem trabalha, né, que as pessoas que fazem parte de negócios que têm a sustentabilidade ESG, elas têm muito orgulho de estar naquela empresa que gera impacto positivo. Mas também o seu consumidor, ele tem uma rastreabilidade de saber o que o dinheiro dele está nutrindo. Então, essa comunicação, não só do quanto o seu produto é bom, é referência e tem toda a qualidade, né, possível, mas também, além disso, o quanto ele privilegia as pessoas, o quanto ele tem uma cadeia de fornecedores que são ambientalmente preferíveis, o quanto ele privilegia a sociedade que está no entorno por meio de projetos sociais. Então, a Natura é um grande case, sem dúvida, em ESG, sustentabilidade, tanto Brasil e mundo. E vou pegar a minha empresa, por exemplo, uma empresa pequena, pegando um exemplo bem próximo, né? A Abissal, Capitalismo Saudável, a gente viveu uma crise financeira muito importante em 2020 por conta da pandemia. A gente viu em março de 2020, do dia para a noite, a gente perder todos os nossos contratos. E por ser uma empresa que tem o ESG na estratégia, e a gente também é uma empresa B certificada, que é essa certificação muito crível no mundo, a gente conseguiu sobreviver por meio de investimento social, investimento de impacto, que foram grandes empresas que se uniram para conseguir manter essas pequenas empresas vivas, mas as empresas que comprovam o seu impacto social e ambiental, ou seja, que tem o ESG na sua estratégia. Então eu peguei 2 exemplos muito distintos, mas a gente tem diversas outras marcas no Brasil hoje. Por exemplo, o Grupo Soma, que é maior grupo de moda do Brasil, nós estamos falando de Farm, Animale, Hering, Reserva, Cris Barros, várias outras marcas, todas elas têm o ESG muito forte na sua estratégia e também comprovam isso por meio de certificações. E isso, não podemos usar uma palavra de fidelização de cliente, porque isso é um pouco ultrapassado. Hoje em dia é muito difícil fidelizar, mas gera uma associação, uma identidade com a marca, ao passo que, quando eu compro um produto, que eu consigo perceber qual é a rastreabilidade social e ambiental dele, é como se meu consumo fosse um voto naquela empresa. Eu escolho aquela empresa conscientemente, porque eu sei que meu dinheiro está nutrindo pessoas saudáveis, um meio ambiente estruturado. Então, o ESG, ele promove essa transparência tanto para o mercado consumidor quanto para o mercado investidor, que é onde o ESG nasce e para quem ele serve. Porque o ESG, no final do dia, Lore, ele serve para comprovar práticas para investidores manterem ou tirarem seu dinheiro daquela empresa. Então, é muito importante entender tudo isso, e as empresas que não estiverem olhando para isso, elas têm um grande risco de deixarem de ser relevantes, tanto para o consumidor quanto para o investidor. Que empresa que quer isso, gente? Então é uma pauta nevrálgica para empresas que querem se manter relevantes na economia. Perfeito. A gente viu aí uma onda de era industrial, depois a gente veio a onda da internet, marketing 4.0, e agora a gente está vivendo já há mais ou menos 5 anos a era da humanização, onde o ser humano, ele pensa no outro ser humano, ele pensa na sua comunidade, ele quer exigir, né, e com toda a razão, que as empresas pensem na comunidade. Só que a gente viu a pandemia vindo e acelerando a tecnologia, que criou, de certa forma, esse distanciamento, essa evolução. Como que você vê a inteligência artificial impactando o ESG? Sem dúvida, a inteligência artificial é uma das grandes tendências para o ESG, pensando aí nos próximos 3 a 5 anos. Perfeito. Por quê, Lore? Porque vamos pensar assim, até 2023 para 2024. O que a gente observou do mercado foi um movimento de autodeclaração. É assim, eu sou uma empresa, eu invisto em ESG, eu tenho boas práticas sim, e aí eu comunico isso por meio de um relatório autodeclarado, que são os relatos de RI integrado, ou relatórios sem nenhuma referência específica. Mas são processos de autodeclaração, que eu vou lá e mostro aquilo que eu faço de bom, muitas vezes. E um outro problema é que algumas empresas, às vezes elas gastam mais para contar do que para fazer.
Por quê? Porque o mercado está exigindo dela que ela comunique seus critérios. Ao exigir, muitas vezes ela põe os pés pelas mãos e começa a comunicar coisa que não é tão sólida. E aí surge um tema que é muito conhecido para a turma da área, chamado greenwashing, que é o banho verde. É um verniz verde quando, na verdade, eu não tenho práticas sólidas. E a inteligência artificial, ela vem exatamente para sanar esse gap que a gente tem de uma autodeclaração sem fundamento. Então, a inteligência artificial nos ajuda a buscar dados sólidos para, de fato, medir o quão sólido eu estou com relação àquele indicador e o quão maduro eu estou para comunicar ou para, de fato, demonstrar aquilo que eu tenho feito. Então, ela dá uma certa rastreabilidade, confiabilidade, maior segurança para que as empresas possam gerar esses dados e ter uma forma de comunicar como ela está gerando esse dado, como, de fato, ela gera aquele indicador, seja ambiental, social e de governança. Então, uma grande tendência para os próximos anos, em se tratando de ESG, é as empresas lançarem mão de ferramentas que cruzam esses dados, conseguindo linkar esses dados com evidências que comprovam aquela prática. Mas, como tudo na vida, também é uma questão cultural. As empresas estão ainda transitando nesse modelo cultural, a gente vive ainda uma mentalidade de velha economia. Sim. E eu acredito, inclusive, que a nova geração, que são os futuros consumidores, já são consumidores atualmente, e, inclusive os futuros investidores e donos de empresa, eles vão vir com muito mais preparo para atender essa demanda de empresas que se posicionam de forma sólida com relação ao ESG. Então, a inteligência artificial, ela é uma base fundamental para as empresas lançarem mão e, com isso, conseguirem se comunicar com essa nova geração, né? Com fatos sólidos e não apenas com autodeclarações, com relatórios lindos que não dizem nada muitas vezes, porque é tudo igual. E a inteligência artificial também me ajuda a gerar uma base de comparabilidade, que hoje não existe uma taxonomia. Hoje cada empresa comunica da sua forma. Então a inteligência vai nos ajudar a entender um ranking, né, e uma certa taxonomia, um certo padrão nessa comunicação. Perfeito. E como última pergunta, você falou de cultura. E falando sobre a cultura interna das empresas, eu imagino que seja bem difícil chegar e já colocar uma nova forma, né, de seguir ali da empresa. Quais são as dificuldades, as principais, talvez uns top 3 dificuldades que essas empresas podem enfrentar ou estão enfrentando, e qual seria a sua dica para elas conseguirem superar isso? Eu vou começar da última, Perfeito. Porque a grande dica para você ter sucesso, para uma empresa ter sucesso ao implantar uma jornada ESG, existe um fator crucial, que tem que ser de cima para baixo. Comece pela alta liderança. Não adianta uma área média liderança dela para baixo tentar implantar, porque se não houver uma coerência de cultura organizacional, de cerne de negócio, com aquilo que o dono, o conselho, o C-level, a alta liderança representa, qualquer investimento em treinamento, em workshop, em comunicação, vai cair por terra. Por quê? Porque nós estamos falando de mudança de comportamento. E as pessoas estão a todo momento observando quem dentro de uma empresa? A sua liderança, o seu chefe. O jeito que a sua liderança, o seu tomador de decisão, age, fala tão alto que o que ele fala ninguém escuta. Então, se não for algo que está muito definido na alta liderança, vai cair por terra. Você vai ter um investimento que no final não vai gerar cultura e não vai gerar o resultado esperado. Então, os empresários, os C-levels, os CEOs, eles têm que entender a importância dessa pauta e de cima para baixo, obviamente, também fazer um processo bottom-up. Tem que haver uma troca com stakeholders, mas se não houver uma coerência entre o que a liderança faz com o que ela fala, ele não vai ter sucesso. Então, isso é uma condição para o ESG. É uma pauta que tem que estar na alta liderança. E aí, claro, não pode também estar só na alta liderança. O grande desafio, a partir da alta liderança, é você conseguir capilarizar esses temas em todos os níveis hierárquicos. Isso não acontece em um mês. Nós estamos falando, gente, de diversidade. Uma das pautas do S, do ESG, é diversidade. E diversidade requer letramento. Não requer uma palestra, um workshop. Não é por meio de um workshop que você alfabetiza uma criança.
Nós estamos falando de alfabetização para a pauta de diversidade. Isso leva anos para você quebrar um paradigma na cabeça de um funcionário que aprendeu algumas questões com relação a certos grupos subrepresentados. Nós estamos falando de mudança de comportamento de consumo, do jeito que eu usufruo de produtos na minha casa, na empresa. Então, não é uma pauta simples e rápida. Então, começa de cima para baixo, faz o de baixo para cima para você ganhar a adesão das pessoas, tenha coerência naquilo que você faz e fala, e tenha a paciência de saber que você vai investir e que é uma jornada, não é uma posição, eu sou o ISD. Cara, o resto da sua vida você vai ter que evoluir 1% ao dia, ano a ano, dando conta daquilo que está no seu radar naquele momento. Você não precisa abraçar o mundo, começa com pequenas coisas, entenda os resultados, comemore as pequenas conquistas e vá sempre um passo de cada vez para frente, sem parar e sem olhar para trás. Então é um pouco isso, lembrando que é uma jornada, é um caminho, o processo é mais importante que o resultado. O importante é ir. Importante, melhore 1% a cada dia, adorei isso. Camila, foi um prazer. Se você quiser deixar uma frase aí para contribuir com todo esse conhecimento aqui de ESG, fica à vontade. Acho que uma frase que eu vou parafrasear, né, do Gandhi, que eu gosto muito e que é bem batida, mas que acho que depois desse papo vai fazer mais sentido. Sejamos nós a mudança que a gente quer ver no mundo, gente. Não é o outro, não é o chefe, não é a empresa, não é o governo, não é a vizinha, é a gente. Tem que partir de nós. E se cada um fizer a sua parte, imagina o tanto que o mundo vai ser melhor para todo mundo, né? Então é isso. Agradeço a oportunidade. Ficamos aí, sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. Foi um prazer. Obrigada, Lori. Adorei.